Você já nasceu de novo? Tudo bom, amigos? Hoje essa mensagem, o novo nascimento. O que é o novo nascimento? É quando a pessoa recebe Jesus, é quando a pessoa nasce para Deus. Nós vamos ler um texto aqui em João, e o novo nascimento é o que torna a vida cristã maravilhosa e poderosa. Através do novo nascimento você recebe o Espírito Santo e você recebe uma capacitação do alto e você recebe poder. O novo nascimento é que faz você se tornar filho de Deus. A Bíblia fala que Deus ele é Espírito e procura os verdadeiros adoradores. Importa que os que adorem em Espírito e verdade. A Bíblia fala que nós estávamos mortos, nos nossos delitos e pecados, porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia fala que todos pecaram e destituídos carecem da glória de Deus. Então, assim, nós recebemos uma natureza caída, uma natureza pecadora, uma natureza pecaminosa. E nós temos dentro de nós, na carne, a Bíblia fala que a tendência para o pecado, para fazer coisa errada. Então essa natureza nos matava. A lei veio, só que a carne vencia, porque nós não conseguimos fazer o bem. Mas Deus falou que ia enviar o Espírito Santo, uma nova aliança, um novo tempo e o ministério do Espírito. Então quando você recebe Jesus, a Bíblia fala, João 12, e todos que receberam ganharam o poder para ser feito filho de Deus. Vamos explicar o que é isso. O que é essa nova natureza? O que é esse novo poder? O que é você nascer de novo? Tá? Então vamos lá. O novo nascimento. Aqui fala assim, ó. João 3:3. Nicodemos foi ter com Jesus de noite, No 3:1, vamos ler aqui. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Esse foi ter com Jesus de noite. Talvez é porque ele não queria ser visto pelos outros fariseus, Foi de noite. E disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Até sublinha aqui, ó. João 3:3. Em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Primeira coisa, quem não nascer de novo não pode ver. Então aqui quando você recebe Jesus, você ganha uma visão espiritual, uma visão celestial, uma nova visão da vida. É assim que começa o novo nascimento. Você consegue ver. E Jesus falou assim, eu sou a luz do mundo, quem andar por mim não andará em trevas, mas terá a luz da vida. O novo nascimento. Perguntou, como pode um homem nascer de novo sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer de novo? Ele achava que ele ia nascer da mãe dele de novo. Fez uma pergunta, suposição. Ele na verdade não pensava isso, ele só fez uma colocação, para ficar mais, para saber como que seria isso. Vai voltar para o ventre da barriga da minha mãe para nascer de novo? Não. O homem nasceu naturalmente do pai e da mãe, terreno, terrestre, natural, e depois agora ele vai nascer de Deus, espiritual. Nós naturalmente recebemos uma natureza pecaminosa que veio de geração em geração. Quando Adão e Eva pecaram, a natureza recebeu uma maldição, uma herança pecaminosa. Depois nós vemos o filho dele, Caim, matar Abel. Nós vemos o mal entrou no mundo e você vê que a tendência do mal, a propensão para o mal já veio na carne do homem. E você consegue ser livre disso quando você recebe uma nova natureza, que é esse novo nascimento. Agora Jesus fala isso, é bem certinho aqui, ó. João 3:5. Em verdade te digo, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino do céu. Então aqui, ó. Quando você nasce de novo, você recebe o Espírito Santo, recebe Jesus, você ganha uma nova natureza. Você recebe o Espírito Santo. Por quê? Porque ele vai dar vida para o seu espírito que estava morto, vai vivificar, e agora você tem condição pela nova natureza de mortificar a velha natureza. A velha natureza habita na carne, a nova natureza, o Espírito Santo habita no meu espírito. Então nós temos agora uma ligação direta com Deus em espírito. E toda vez que você alimenta essa nova natureza,
através da oração, da leitura da palavra, do conhecimento, da oração, jejum, do louvor, da comunhão com os irmãos, da prática da palavra, do amor, da praticando a fé, você está fortalecendo. Jesus falou assim, o Espírito na verdade está pronto, quando ele chamou os discípulos para orar, e aí os discípulos dormiram, depois Jesus foi preso pelos soldados, né? Foi uma hora difícil. Aí Jesus falou assim, o Espírito está pronto, a carne é fraca. O Espírito está pronto por quê? Porque você recebeu um Espírito pronto. Quando você recebeu o Espírito Santo, você tem vontade de ler a Bíblia, de orar, de buscar, de fazer. Mas na verdade a carne é fraca porque se ela estiver dominando, ela é fraca para fazer as coisas de Deus, mas ela é forte para fazer outras coisas. Nós temos muita vontade, se for parar para pensar, a gente consegue assistir filmes, séries, fazer várias coisas, né? Gastar horas fazendo tantas coisas. Até o pecado, se você deixar, ela faz. E ela tem propensão para fazer isso. Mas quando fala para orar, ler a Bíblia, às vezes no começo vai ser mais difícil. Você vê que dá sono, é igual eles, né? Jesus não pudesse orar nem uma hora comigo. Então, eles tinham o Espírito Santo, mas eles tinham essa luta. Jesus estava ensinando que através de você permanecer em oração, em jejum, nas práticas, você vai mortificando. E Jesus estava ali suando gota de sangue para fazer a vontade de Deus. E o Espírito Santo, quando você deixa ele fazer, você vai ter uma visão. Em verdade te digo, quem nasce não pode ver. Então você vai começar a ver o mundo espiritual, a realidade de Deus. E você vai entrar, aí ele falou no 3:5, se alguém nascer da água do Espírito, não pode entrar. Então quando você recebe Jesus, você entra no reino de Deus. Você recebe o Espírito Santo e agora você tem a condição de estar com Deus. O véu foi rasgado, você pode entrar na presença de Deus pelo sangue de Jesus. A água, o Espírito fala de nascer de Deus, né? Do Espírito Santo de Deus, que ele te deu o Espírito para você se tornar Espírito, para você se tornar santo, para você se parecer com Jesus, dar os frutos do Espírito, né? Amor, longanimidade, bondade, alegria, domínio próprio, mansidão, essas coisas aí, fidelidade. Então ele te deu o Espírito Santo para você se parecer com Jesus, gera fruto. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Todo mundo que nasceu da carne, de Adão, da natureza, do pai e da mãe, ele precisa nascer de novo, dessa nova natureza. Para quê? Para poder ter comunhão com Deus, ser vivificado, fortalecido, vencer a carne, dar frutos para Deus e receber a salvação. E quando você recebe Jesus, você nasceu do Espírito, foi selado com o Espírito Santo. Aí Jesus falou, não te admires, necessário vos é nascer de novo. Nicodemos era um fariseu, conhecia a lei, conhecia tudo, mas ele precisava nascer de novo. Todos precisam nascer de novo, todos carecem da glória de Deus, todos pecaram e destituídos estão, todos pecaram um pecadinho só e merecem o inferno. E a Bíblia fala que nós somos, por essa graça, nós temos acesso, pela graça sois salvos mediante a fé, não vem de Deus, não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. A salvação é uma dádiva que Deus dá. Ele te dá a graça quando você recebe Jesus e você coopera praticando a palavra, e essa graça a Bíblia fala que ele começou a boa obra em vós de completar, né? Ele opera o querer e o realizar, o desejo de servir a Deus, de honrar a Deus, prepara para você conhecer Jesus, depois você aceita Jesus, depois ele te dá graça e força para você vencer o pecado pela nova natureza. Você alimenta a nova natureza e ela vence. Se você ler Romanos 7 e 8, você vai entender tudo isso. Ele fala que não há condenação para os que estão em Cristo, para os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ele fala que a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Toda vez que a inclinação, você começa a pender, praticar as coisas espirituais, você ganha vida e paz. Mas se você ficar na carne, gera morte, se você pegar e não praticar aquilo que você recebeu. E é assim que nós estávamos, mortos, a Bíblia fala, nos nossos delitos e pecados, mas ele nos deu vida justamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Ele nos perdoou, nos resgatou, e nascer de novo é nascer da água e do Espírito. A água fala da palavra de Deus, que o Espírito Santo vai ser gerado pela palavra, pelo lavar regenerador do Espírito. Então a palavra e o Espírito Santo trabalham juntos, regenerando, renovando, nascendo de novo, trazendo uma nova visão. O título fala sobre esse lavar regenerador e purificador do Espírito Santo. A Bíblia fala que a graça se manifestou trazendo salvação a todos os homens, está lá em Tito. Ensinando-nos, e aí ela ensina, renunciando às paixões mundanas, vivamos no presente século uma vida sóbria, justa, piedosa
né? Aguardando a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós somos ensinados pela graça que nós somos salvos, mas também nós devemos renunciar às paixões mundanas, o pecado, o engano e viver de modo digno a vocação que nós recebemos de Deus. Então você foi selado com o Espírito Santo da promessa e ganhou o Espírito para fazer lembrar. Ele é o Consolador, aquele que te guia a verdade, aquele que te ajuda, aquele que te fortalece, aquele que faz você lembrar do que Jesus disse, aquele que convence o pecado, a justiça e do juízo, senão o homem não seria em condição de ser salvo. É através dessa graça, através de você ouvir o Evangelho. A Bíblia fala que a fé vem por ouvir o Evangelho. Você ouve o Evangelho, gera fé no seu coração, você recebe Jesus, recebe o poder, recebe a nova natureza, e só assim nós conseguimos vencer. Não tem como dar fruto para Deus, os dons do Espírito não se manifestam se você não recebeu Jesus. Você não tem comunhão com Deus porque Deus é Espírito, você precisa ser espiritual, e você vence fortalecendo. Qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. Então quando você pratica, por isso que a Bíblia fala, andai no Espírito e não satisfazeis as vontades da carne, porque elas lutam, tá? Então vou deixar essa mensagem para você estar vendo, compartilhando, e Jesus te ama, tá bom? Compartilhe, ajude pessoas, você vai ver várias passagens, pesquisa ali sobre novo nascimento. Se você não recebeu Jesus, receba Jesus, deixe Ele transformar a sua vida, a sua casa, a sua família. Em nome de Jesus, compartilhe, ajude pessoas. Em nome de Jesus, inscreva no canal, baixe nossos livros, mensagens, e ajude a sua igreja local, abra uma célula na sua casa, multiplique discípulos, faça discípulos para Jesus, porque é assim que o reino de Deus cresce, fazendo discípulos, ensinando tudo que Jesus nos ensinou a guardar, em nome de Jesus, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus, ajude o seu pastor, sua igreja, seja fiel, honre, permaneça firme no chamado, e Deus vai te mostrar a direção para a sua vida, em nome de Jesus.